Está começando agora o programa Destaques da Semana, uma produção da TV Câmara que mostra o trabalho dos vereadores de Caxias do Sul. A presidente da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, vereadora Paula Iores, PSDB, alertou no grande expediente de terça-feira sobre a importância do combate à Cracolândia. O tráfico tem sido uma pauta crescente na cidade. Nós somos uma cidade de alto poder aquisitivo e ele vem e se instala. O crack, a gente sabe que é uma coisa que vicia muito rapidamente, Então, não sei o quanto a situação econômica pode estar ampliando ainda mais, Mas a gente vê que é uma situação que veio crescendo ali naquela região, de Caxias, e não é de hoje, não é o único lugar, Mas está afetando a saúde, de jovens, a segurança do entorno daquele local, e todos perdemos com isso, Também no grande expediente de terça-feira, o vereador Alceu Tomé, PTB, avaliou como positivo o modelo de diálogo que a Prefeitura mantém com a comunidade. A gente fez um comparativo com os 3 anos da administração. Diga-se de passagem que foi frustrante, no meu modo de ver, E onde que hoje nós temos aí um prefeito, um vice aí que atende portas abertas, atende a toda a comunidade, Isso é importante, faz com que se tenha hoje um outro tipo de administração. E também dizer que aqui a Câmara de Vereadores tem dado todo o respaldo aí na votação de projetos importantes, Onde que as comissões têm se apressado e têm dado assim, amparo a esse governo, até porque são projetos que a cidade esperava e eles vêm na hora oportuna para facilitar a vida dos cidadãos caxienses. Quem ganha então é a população, vereador? De fato, a população, pelo menos, obtém as informações com facilidade, onde que os secretários também envolvidos também têm a ligeireza de despachar e é outra cidade em andamento, Onde que esses 3 anos tudo era dificuldade e hoje se observa que mesmo com a pandemia, com o momento, tudo tem andado assim com mais facilidade. Os vereadores aprovaram por unanimidade o requerimento em que o vereador Chico Guerra, Republicanos, solicita informações sobre a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde no combate à Covid-19. Número 1. Quantos leitos Covid-SUS existem em Caxias do Sul? Qual o custeio? Número 2. Quantos leitos de UTI SUS existem em Caxias do Sul, discriminados por instituição e contrato? Qual a contrapartida? 3. Qual a taxa de ocupação mensal dos leitos de UTI SUS no ano de 2020? 4. Quantos leitos estão contratados pela Prefeitura no Hospital Virvir Ramos? Quem tem acesso a eles? Quem é responsável por autorizar as internações nos leitos SUS de Caxias do Sul? 5. Quantos testes rápidos para a Covid-19 e com que frequência são aplicados nos servidores do município que trabalham em serviços essenciais ou em contato com o público? 6. Quantos afastamentos de servidores ocorreram desde o início da pandemia? Eles foram registrados? 7. Qual o protocolo de circulação de pessoas nas secretarias e autarquias? A medição de temperatura? 8. Há surto de Covid-19 na Secretaria Municipal de Saúde? Quais medidas foram tomadas? 9. A doutora Letícia Castro é familiar do gestor da Secretaria Municipal de Saúde? Em caso afirmativo, qual o grau, qual o vínculo e o local de trabalho? 10. Qual a qualificação da diretora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde? Se estatutária, qual a sua função? Já fazia parte da equipe de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde? 11. Quem é o representante da Secretaria Municipal de Saúde nas UPAs? Qual a formação? 12. Como fica o atendimento psiquiátrico na UPA Zona Norte com a gestão da Fundação
Universidade de Caxias do Sul? 13. Quantos clínicos e pediatras tem nas UBSs? Quantos faltam? Quantos deixaram a rede? E quantos tem no total? Assina esse vereador que vos lê. A intenção desse requerimento se deu, como eu li aqui, pelo crescimento exponencial dos números e também dos óbitos. Só ontem tivemos 4 óbitos na cidade. E também o que me levou a fazer esse pedido de informação, pelo grande número de servidores que estão me procurando, com a preocupação da saúde deles e de seus familiares, em razão dos protocolos que estão sendo criados, que por eles está ineficiente e quando também não tem esses protocolos. Então, em razão de tudo isso aí, é que eu fiz esse pedido para apurar a veracidade das informações. A vereadora Denise Pessoa, PT, solicita ao Poder Executivo informações sobre a situação financeira da empresa Festa da Uva. O requerimento foi aprovado por unanimidade na sessão ordinária de terça-feira. A vereadora que o presidente subscreve, observadas as disposições regimentais, veio respeitosamente solicitar ao Poder Executivo Municipal informações relativas à empresa Festa da Uva, Turismo Empreendimentos S.A., conforme segue. 1. Qual é a atual situação econômica e financeira da empresa? Relacionar os balancetes contábeis da empresa referente aos meses compreendidos entre dezembro de 2019 e junho de 2020. 2. Quais eventos que ocorreram no Parque de Eventos Festa da Uva nos últimos 12 meses? Relacionar cada um com respectivos valores referentes à locação e a cópia dos contratos. 3. Existe a previsão da realização de eventos no Parque de Eventos da Festa da Uva para o ano de 2020? Se a resposta for positiva, relacionar os eventos e suas respectivas datas. Em caso de existência de repasse de recursos oriundos do Poder Executivo Municipal à empresa nos últimos 12 meses, a qualquer título, informar a relação contendo as motivações, datas, valores e rúbricas do referido repasse. 5. Informar a relação de cargos remunerados da empresa nos últimos 12 meses, com os respectivos nomes, funções, vencimentos, datas de investidura e data de exoneração, quando for o caso. 6. Informar a relação dos servidores públicos cedidos à empresa nos últimos 12 meses, com respectivos nomes, órgãos de governo, vencimento e data de início e fim de cedência, quando for o caso, e se algum desses exercem ou exerceram cargo com função gratificada. 7. Em relação ao Conselho de Administração da empresa Festa da Uva, informar a composição do Conselho nos últimos 12 meses, contendo os nomes, funções e respectivas remunerações de qualquer tipo, caso houver, bem como a cópia das atas das reuniões do Conselho de Administração nesse período. Continue em nossa companhia, o programa Destaques da Semana volta logo depois do intervalo. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. A vereadora Gladys Frisso, MDB, encaminhou e teve aprovado um requerimento solicitando informações sobre um suposto surto de Covid-19 na Secretaria Municipal de Obras. Em nome da vereadora Gladys Frisso, que está conosco remotamente, eu coloco o áudio enviado para defender o regime de urgência. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia. O regime de urgência deste requerimento se faz diante de alguns depoimentos, informações que nós recebemos, então, de servidores e familiares desses servidores da Secretaria de Obras, de que ali existe um surto de Covid-19, uma vez que já foram constatados quatro servidores com o teste positivo e que ainda existem 3 servidores aguardando
a resposta do teste. Uma moção contrária ao aumento do imposto sobre o vinho foi aprovada por unanimidade em regime de urgência na sessão de terça-feira. Confira a reportagem do jornalista Márcio Schenato. Caxias do Sul tem pouco mais de 1.500 famílias que cultivam cerca de 3.800 hectares de uvas. E o aumento no imposto sobre o vinho proposto pelo governo do estado de 18% para 25% deve afetar pequenas vinícolas como esta aqui, localizada em Forqueta, que produz cerca de 300 mil litros de vinho por ano. Como forma de se opor às medidas de aumento de impostos do setor do vinho contidas na proposta de reforma tributária estadual, os vereadores aprovaram por unanimidade uma moção em regime de urgência na sessão de terça-feira, dia 21 de julho. A moção é de autoria coletiva, assinada pelos vereadores Velocino Ues, Alceu Tomé, Arlindo Bandeira, Edi Carlos, Edson da Rosa, Felipe Gremelmaier, Gladys Frisso e Gustavo Toigo. Temos hoje vinhos de qualidade. Por quê? Porque o município nosso também fez a sua parte ali atrás, desde, me corrija se eu estou errado, vereador Périco, se não me engano foi no governo Sartori, que foi implantado esse incentivo dos melhores vinhos, dos selos. Os nossos vinhos aumentaram muito a qualidade, isso buscou competir sim. Durante esse ano as vendas até foram razoavelmente boas, por quê? Porque o dólar está lá em cima, e nós aí podemos competir porque temos vinho de qualidade por um preço igualitário. Agora, se isso, nem deve ir para a Assembleia isso, porque é contra o discurso daquilo que é na nossa região da Serra Gaúcha. Isso não é um incentivo para o jovem ficar lá, é o contrário. É dizer, ó, assim que a coisa melhorar, eu diria, não, aqui não tem futuro, porque quanto mais tu trabalhar, mais imposto tu vai pagar. Tu não vai sobrar, tu vai trabalhar para um ente federativo que a todo momento está em cima. Não pode ser considerado como uma outra bebida isso. É fonte de geração de renda, mas principalmente a permanência do jovem lá na zona rural que pudesse implantar a sua marca, quem sabe, vereador Toigo, buscar na sua propriedade ali na frente, por que não vários setores igual, aquele da Gabriela, temos vários na cidade, que pudesse até usar isso como turismo. Então é um benefício que vai muito além daquilo que a gente pode esperar. Importante proposição legislativa esta moção de contrariedade à futura majoração de alíquotas de impostos que venham a incidir sobre o vinho nacional produzido em nosso estado do Rio Grande do Sul, vereador Ues, e nenhuma pessoa aqui nesta sala tem mais autoridade e legitimidade que Vossa Excelência para protocolar e apresentar esta medida. E que, sim, precisamos, enquanto Parlamento caxiense, enquanto Câmara, sinalizar de maneira forte e veemente de que não tem mais espaço para aumentos de tributo e de carga tributária sobre o vinho nacional. Existe já uma concorrência desleal por acordos com o Mercosul, vinhos da Argentina e do Chile não pagam impostos para entrar no país, tem um custo de produção muito baixo, além dos tributos em seus países, então realmente é uma concorrência desleal. Os autores da moção também destacam que a Serra Gaúcha é a maior e mais importante região vinícola do Brasil, respondendo por 85% da produção nacional de vinhos. Em Caxias do Sul, entidades do setor como a Revinsul, criada para unir forças pela valorização do vinho e dos sucos produzidos no município, são contrárias ao aumento da carga tributária. Olha, a gente não enxerga essa possibilidade. Pensando no passado, alguns anos atrás, nós tivemos que aumentar o ICMS do Estado de 17% para 18%. Já foi muito difícil. Então, o que o governo do Estado propõe agora é um aumento de 7%. Eu confesso que em 20 anos de trabalho nunca vi uma proposta desse tamanho, 7%. É muita coisa. Nós trabalhamos aqui de sol a sol, debaixo de chuva, e ficamos muito felizes quando um ano dá 10%, 15% para a gente, para a empresa. O governo se propõe a aumentar 7% para ele. De uma vez só, eu acho assim, não existe essa possibilidade. É muito difícil, vai ficar muito difícil para nós. Hoje, a área de produção vitivinícola no Brasil soma 82 mil hectares.
Há mais de 1.100 vinícolas espalhadas pelo Brasil, sendo a maioria instalada em pequenas propriedades, com média de 2 hectares de vinhedos por família. Qual seria o impacto na produção aqui da cidade, principalmente? Olha, num primeiro momento, a produção continuaria a mesma, né? O produtor produzindo a uva, as empresas trabalhando. O grande impacto vai ser na venda. 7% em cima do imposto acarreta, talvez, chegar esse produto 10, 15, 20% mais caro, porque é uma cadeia, né? Esse vinho chegando mais caro, as pessoas vão optar por outras bebidas, ou até mesmo pelos vinhos importados, né? Que são abundantes. E aí, no primeiro ano, o impacto é sobre as vendas, né? E depois vai impactar sobre os produtores. Produtores de uvas, são 10 mil famílias que produzem uvas aqui no estado. Essas uvas são destinadas a consumo e a suco de uva. Por isso que temos 10 mil famílias. Impactando sobre o vinho, vai impactar diretamente também nessas 10 mil famílias. Agora a moção deve ser encaminhada aos deputados estaduais da região, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, para a Secretaria Estadual da Agricultura, para as câmaras de vereadores dos municípios que fazem parte da região da Serra e também para o governador do estado. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, o vereador Paulo Périco, MDB, abordou na sessão de quinta a situação da educação e cultura neste momento de pandemia. Nós já tivemos várias reuniões da Comissão de Educação, nós já participamos de várias lives com a secretária estadual de Cultura, com o Conselho Municipal de Política Cultural, também isso no campo da cultura. Participamos também de várias lives com o Ministério Público Estadual, com a Quarta CRE e com também a Secretaria de Educação de Caxias do Sul. Isto porque a nossa atividade é justamente nós estarmos atentos ao que está acontecendo hoje no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, e especificamente no campo da cultura, da arte e no campo da educação. E são, infelizmente, os dois setores que fecharam inicialmente e são os dois setores que talvez venham a ser os últimos a abrirem. Eu trago esta situação, caros colegas, para que os senhores tenham uma ideia. Hoje, o município de Caxias do Sul tem um número de vagas compradas de 4.996 vagas. E o número de vagas utilizadas é de 3.877. Muitos podem dizer, mas por que não as 4.000? Nós temos que ter a ideia de que o município ele pediu estas vagas e por que não as ocupa na sua plenitude? Porque nós temos que entender que tem pré-escolas em determinado bairro em que a demanda não é a mesma do que em outros bairros. Então não tem como você ocupar todas. Seria muito fácil, eu compro 4.900 e eu vou botar 4.900 crianças, sim, mas só tem vaga numa pré-escola lá no Esplanada quando tem uma criança lá no Serrano que está precisando e lá não tem pré-escola. Isto é, teoricamente, vaga tem, mas o que não tem é a possibilidade desses pais poderem deslocar seus filhos. E também, caros colegas, o valor mensal gasto pelo município com as compras de vagas, hoje, é de R$ 1.770.035. E o valor anual é de R$ 21.240.000. E isto o município vem recolhendo mensalmente para essas pré-escolas. Em virtude do avanço da pandemia e desse distanciamento, o que fez o município? Apresentou ontem um projeto, eles protocolaram um projeto em caráter emergencial, em que esta casa deverá analisar este projeto. Por quê? E deverá analisá-lo o mais rápido possível, sim. Porque estas pré-escolas que recebem este valor do governo federal estará terminando logo ali na frente. E o município está apresentando um projeto de lei de que
deixará de recolher o integral para essas pré-escolas, porque assim o município ficou mantendo o contrato existente com essas entidades, e por questões financeiras hoje do município, não tem mais condições de pagar essa integralidade. E para que essas pré-escolas continuem ainda existindo, uma parte, vereador, o projeto do município é de fazer um auxílio emergencial no valor de 50% do que vinha pagando. Por que isso, senhoras e senhores? Porque nós estamos com escolas em sérios problemas. Sérios problemas. Porque os pais retiraram seus filhos, porque os pais não estão pagando suas mensalidades. E qual é a grande preocupação? Que a Comissão também de Educação, em vários encontros aqui, junto com o Ministério Público, foi dito. E nós estamos batendo nessa tecla. Se estas pré-escolas fecharem, e daqui a um mês voltarmos com as aulas, o nosso problema de 4.996 vagas compradas vai continuar as vagas compradas, só qual será o problema? Essas crianças não terão aonde estudar. Porque não é que só comprar a vaga, a questão é que faltará a vaga especificamente para essas crianças, porque nós não teremos aonde colocá-las, porque aquelas pré-escolas fecharam. Então eu quero trazer aqui para as senhoras e senhores a responsabilidade com a educação. E é isso que nós aqui, vereadores, estamos lutando, para que a educação continue sendo mantida e dando condições para que essas pré-escolas permaneçam em atividade, mesmo de uma forma não total, mas que permaneçam existindo. Permaneça com a gente, destaques da semana volta em seguida. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. A vereadora Tatiane Frisso, PSDB, apresentou uma proposição que une um recurso tecnológico gratuito com a preservação do patrimônio histórico e cultural. Há algum tempo, o nosso gabinete vem desenvolvendo uma proposta que a gente intitulou Essa Cidade Tem História. Qual é o conceito desse projeto? Ele surge a partir da reflexão de que a cultura deve ser construída por meio da nossa sociedade, a partir de um processo democrático, onde as interações sociais são constituídas por símbolos e significados. E esses elementos são responsáveis pela nossa identidade cultural. Para que a gente possa estar compreendendo as transformações pelas quais a cultura de um povo passa no decorrer da sua trajetória, é necessário conhecer o princípio e a origem da sua construção. Então, o objetivo desse programa é trazer uma ferramenta simples para resgatar e também fomentar o conhecimento do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, fazendo com que as pessoas sintam cada vez mais orgulho e sintam-se pertencentes à cidade e falem com orgulho do nosso município. A ideia do projeto é que sejam afixados em locais estratégicos na cidade, como praças, monumentos, parques, teatros, museus, um QR Code que traga toda a informação a respeito do que significa esse monumento, do porquê, da origem do nome. Então, as pessoas que vêm ao município de Caxias do Sul podem estar fazendo visitas autoguiadas, conhecendo mais da nossa história, e o próprio caxiense também pode ter acesso a informações úteis. De que forma isso procederia, então? Por meio de um sistema simples, que é o QR Code, que pode ser facilmente lido por telefones celulares, tablets, equipamentos com câmera, onde ao focar a câmera no gráfico do QR Code, as pessoas poderão ter acesso e compreender os textos e os seus significados. Lembramos que o QR Code é um sistema totalmente gratuito e está disponível para baixar
na internet sem onerar o poder público, né? Então, nós temos aqui exemplos, por exemplo, da Praça Dante, da Prefeitura, onde, com uma câmera, a pessoa chega no monumento, chega no local que quer conhecer, apenas abre, né, o seu leitor de QR Code, faz o escaneamento do QR Code e isso direciona a pessoa para uma página interativa onde ela pode estar tendo acesso e conhecendo um pouco mais do significado daquele monumento, do nome daquela rua, resgatando a história do município. Visando preservar o ecossistema na implementação de loteamentos, foi aprovado um projeto de lei do vereador Adilode Domênico, PSDB. Hoje, os loteamentos que são feitos, a urbanizadora tem o direito de passar a máquina e pelar, como se diz, todo o terreno, que é o que a gente enxerga aí, nenhuma crítica a eles, porque a legislação vigente que está aí, eles estão cumprindo a legislação, fazendo dentro da legislação. Aí nós enxergamos esses loteamentos, aqui quem chega em Anarec, dos dois lados, e vários outros aí, que estão sendo feitos dentro das normas vigentes hoje. Aqui em cima, no Moinhos de Vento, logo depois da festa da uva à direita ali, também se rapou toda a área, e na época eu estive em visita aí no bairro vizinho, apareceram cobras, jararaca dentro do canil dos cães, no pátio das casas, raposa, toda espécie de pássaros aí apavorado, porque simplesmente se detonou com o ecossistema deles. Então nós não queremos inviabilizar loteamento nenhum, nem criar problema para as urbanizadoras. Mas o bom senso, ele diz que nós devemos retornar ao sistema antigo. O que se fazia antigamente nos loteamentos? O arruamento, o espaço do passeio, esse é importante que ele já esteja disponível, porque às vezes tem rocha, precisa de detonação, faz a pavimentação, instalação elétrica, tudo que manda a legislação do loteamento e deixa a cobertura vegetal. Já devidamente feito o licenciamento, a compensação, quando o proprietário aprova um projeto para edificação naquele terreno, ele já está previamente autorizado a fazer a supressão que ele necessitar. Se toda, já está licenciado. Se alguma parte ele entende que ele deva preservar, ótimo. Mas durante esse período de execução do loteamento, que às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos, vai dar tempo daquelas árvores que ele plantou como forma de compensação crescerem, vai evitar a erosão e vai evitar o impacto drástico no ecossistema, já que nem todos os terrenos serão desmatados ou construídos ao mesmo tempo. 4 projetos de autoria do Poder Executivo voltaram para a segunda discussão e votação na sessão de quinta-feira. Recursos para hospitais, revisão do programa Auxílio Moradia, alienação de imóveis da Prefeitura e desburocratização do serviço de transporte por táxis. 4 projetos de lei de autoria do Poder Executivo entraram na pauta de terça-feira, dia 21 de julho. O projeto, que procura desburocratizar o serviço de transporte por táxis para torná-los mais competitivos, teve pedido de adiamento por 15 dias, aprovado por unanimidade. Senhor presidente, foi consenso na comissão, na SEDUT, que precisamos ter um parecer do Conselho Municipal de Trânsito e também um parecer do Sindicato dos Taxistas. Era essa a justificativa. A revisão da legislação do programa Auxílio Moradia em Caxias do Sul foi aprovada por unanimidade na sessão de quinta-feira. Esse projeto, nada mais, nada menos, ele tem a condição de atender 25 auxílios moradias. E nesta redução feita por um histórico de preços de aluguéis, que é em torno de um salário mínimo, nós vimos ali que o pagamento era em torno de R$ 620, que quer dizer nada mais nada menos a 60% de um salário mínimo. Então, com essa redução, nós estaremos saindo de 25 auxílios moradia e ampliando para 40 auxílios moradia.
O projeto de lei que trata da alienação de 13 imóveis da Prefeitura no valor de R$ 197 mil a serem arrecadados também foi aprovado por unanimidade. A intenção é aplicar os recursos exclusivamente na indenização de áreas particulares para fins de desapropriação com interesse público. E o projeto que trata da transferência de recursos financeiros a hospitais públicos e filantrópicos para atendimento a usuários do SUS, que vai contemplar os hospitais Geral, Pompeia e Virvi Ramos, também foi aprovado pela unanimidade dos vereadores. Sobre o projeto de lei que prevê a transferência de recursos financeiros a hospitais públicos e filantrópicos para atendimento a usuários do SUS, vamos ampliar o assunto. Nossa equipe de reportagem foi até o Hospital Geral para mostrar o impacto deste projeto na prática e também para verificar a situação do HG no combate à Covid-19. Assinado pelo Executivo Municipal, o projeto de lei contempla os hospitais Geral, Pompeia e Virvi Ramos. A medida consiste numa complementação da tabela dos procedimentos firmados em contratos com as instituições públicas e filantrópicas. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 64 de 2020, contido no processo número 84 de 2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a transferir recursos financeiros aos hospitais sem fins lucrativos que prestam atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, do município de Caxias do Sul. Relator, o vereador Rafael Bueno, com a palavra. Senhor presidente, recebe essa comissão para análise e parecer o projeto de lei número 64 de 2020, de autoria do Poder Executivo, para autorizá-lo a transferir recursos financeiros aos hospitais sem fins lucrativos que prestam atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, no município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos, o autor sustenta que a lei número 8.080 de 1990 estabeleceu os princípios e diretrizes do SUS, de universalidade, de acesso, integralidade da atenção e da descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. Para a gente ter uma ideia da importância desses projetos aprovados pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, que dizem respeito à transferência de recursos para os hospitais públicos aqui da cidade, um dado bem interessante é o que nesta sexta-feira, aqui no Hospital Geral, dos 28 leitos de UTI adulto, a ocupação é de 100%. Por isso nós viemos até o Hospital Geral para conversar com o Sandro Junqueira, que é o diretor do HG, que vai nos dar também um panorama geral. Sandro, a importância desses recursos no momento, desses projetos que transferem recursos no momento como esse, como é que você avalia aqui para o Hospital Geral? Eu avalio como fundamental. Nós estamos passando aí por um momento complicado na saúde pública de Caxias e região. Nós estamos, como você falou, os 28 leitos de UTI adulta lotados. Historicamente já tínhamos esse panorama anos anteriores e agora, vamos dizer assim, piorado com o coronavírus. Então acho que é fundamental essa transferência de recursos para que a gente possa ter tranquilidade de comprar EPIs, de comprar medicamentos e dar toda a condição técnica necessária aos nossos funcionários para que eles possam atender de forma digna e com qualidade. A região da Serra Gaúcha, ainda no dia 23 de julho, já contava com mais de 10 mil casos de contaminação. Dado preocupante, já que o Hospital Geral atende 49 municípios. Olha, nós tivemos algumas fases nessa pandemia. A fase do início, ali em março, abril, era uma fase de angústia, de incerteza. Ninguém sabia o que viria, a quantidade que viria. Tínhamos dificuldade na época em EPIs, então o nosso colega, o funcionário, o enfermeiro, o médico, os técnicos ficavam instáveis pela insegurança. Isso passou graças ao nosso setor de compras, a solidariedade, a pandemia trouxe muito isso, empresas doando EPIs, isso passou. Treinamos a equipe também. Então, conseguimos EPIs, treinamento muito forte, isso nos deixou a equipe mais madura. Atualmente, eu vejo uma tranquilidade, uma equipe, vamos dizer assim, estressada por estar convivendo 24 horas com esse vírus, mas tranquila, fazendo a sua atividade com qualidade, com humanização. Nós temos condição
de dar a eles os EPIs necessários. Então eu vejo uma equipe muito comprometida, na qual eu quero até parabenizar os quase 1.000 colaboradores que estão lá do hospital trabalhando. Isso eu acho que nós temos que, a hora de bater palmas é agora, porque eles estão se dedicando e estão tendo sucesso e podendo colocar as pessoas de volta à comunidade. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, até o início da noite de quinta-feira, dia 23 de julho, o município contava com 2.420 casos positivos, sendo 1.577 recuperados e 41 óbitos. E quem está na linha de frente, os profissionais da saúde, correspondem a 367 casos de contaminação. E para a gente ter uma ideia de como está a luta contra o coronavírus, contra a Covid-19 aqui em Caxias do Sul, eu vou conversar com o Alejandro Borges, que é gerente assistencial do Hospital Geral, enfermeiro de formação, ele é uruguaio, tem toda uma trajetória aqui em Caxias do Sul, nessa linha de frente, e vai nos contar um pouquinho como é que tem sido, Alejandro, desde lá do primeiro paciente que foi entubado, também um pouquinho antes, quando surgiu a notícia do coronavírus, como é que vocês têm trabalhado, como é que foi essa evolução até hoje? Conta um pouquinho dessa história. Aqui no Hospital Geral, na verdade, então, eu acho que foi de extrema importância aquele momento realmente onde se restringiu, na verdade, né, a circulação das pessoas na cidade. Com isso, nós ganhamos um tempo e nos permitiu, na verdade, trabalhar toda a questão de preparação dos nossos profissionais, né? Por mais que nós trabalhamos diariamente na proteção com relação a bactérias multiresistentes, mas o coronavírus era todo um desafio, algo que estava, né, já disseminado mundialmente, e nós sabíamos que em qualquer momento estaríamos, né, frente a frente com essa nova... nesse novo momento, nessa nova situação, né? Então, a partir disso, nós iniciamos fortemente treinamentos, reuniões diariamente com a direção, né? Nós temos um grupo, na verdade, com todos os gerentes e coordenadores de áreas, com a direção, no qual nós discutimos diariamente todos os processos que estão sendo implementados dentro do Hospital Geral. E aí nós tínhamos mais um desafio, porque nós tínhamos que aumentar, né, os nossos leitos de terapia intensiva, que nós iniciamos, então, num primeiro momento com 10 leitos, e nós precisávamos formar profissionais, né? O profissional de unidade de terapia intensiva, ele tem um determinado tempo para estar pronto, na verdade, mais ou menos uns 6 meses. Então, era um desafio bem grande. Então, nós iniciamos treinamentos, foram 200 horas fornecidas de treinamentos para esses profissionais para estarem prontos para assumirem, né, a UTI 2, que nós chamamos, que é uma UTI médico-cirúrgico, e a UTI onde estavam os profissionais com maior tempo de casa e maior tempo de experiência, permaneceram na UTI que nós chamamos a UTI Covid. Como é que tu e teus colegas enfermeiros têm agido? A gente também ouve falar de algumas outras localidades em relação à vida normal, o teu dia a dia. Como é que tu chega em casa com os teus familiares ou amigos, enfim, como é que está o teu isolamento social após o trabalho? Eu estou completamente isolado mesmo, né? A minha dedicação é plena à instituição, então eu permaneço, eu chego às 7h30, saio daqui 18h30, quando não temos alguns treinamentos para fortalecer ou vir trabalhar com alguma equipe, alguma fragilidade que nós identificamos. Então, minha dedicação hoje é plena para o hospital, né? E eu tenho toda essa consciência, na verdade, né, por estar num ambiente de risco que eu não posso estar, né, colocando em risco outras pessoas também. E o que me preocupa, na verdade, é quando eu saio para a rua ou quando estou voltando para minha casa, né, a grande quantidade de pessoas, e jovens principalmente, aglomerados e muitas vezes sem a utilização da máscara, né, colocando em risco até seus próprios familiares. Então, hoje eu vejo que as pessoas não estão, ou não entendem, ou não conhecem a nossa realidade interna, né? Isso está um pouco longe deles, da nossa vivência diária, de muito sacrifício, e as pessoas realmente acho que estão banalizando um pouco esses cuidados. Por isso nós vemos gradativo o aumento, né, que foi aumentando de forma gradativa, e nas últimas semanas aí nós tivemos então um ápice, na verdade, no quantitativo de pacientes ingressando nas nossas unidades. Hoje eu não tenho nem leitos clínicos para pacientes Covid no setor Quinto Oeste e nem nas minhas 2 unidades, né, nos 18 leitos de terapia intensiva para paciente crítico
com o Covid. O programa Destaques da Semana chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue se cuidando da Covid-19. Nos encontramos no próximo programa.